Boa tarde, meus queridos, lindos. Olha aí, aqueles que estão se preparando para o Enem, eu coloquei no grupo lá na semana passada vários temas para a redação aí do Enem, da UERJ, tá? Atenção aí, ok? Olha, hoje nós vamos falar da poesia concreta e outras vanguardas. Só que eu começo falando da poesia concreta. Vou dizer que esse primeiro vídeo aqui é parte 1. Na próxima aula eu falo das vanguardas, parte 2, tá bom? Olha só, a poesia concreta ou poema concreto, ela tem início com o movimento de vanguarda no século XX, tá? Então a poesia concreta é diferente da poesia comum. Ela tem esse nome por quê? Porque ela é visual, tá? No final desse vídeo eu vou mostrar para vocês o que é uma poesia visual. Então ela é uma poesia visual, ela trabalha o olhar, muito mais do que a preocupação com a métrica perfeita, com o verso bem estruturado, tá? Eu coloquei tudo isso aí para vocês. No Brasil, o concretismo ele despontou em meados da década de 50, 1950, tá? Meados, por volta de 1955, 1956. Mais precisamente em São Paulo, na Exposição Nacional de Arte Concreta, ocorrida aí no Museu de Arte Moderna, no MAM, né, de São Paulo. E aí, gente, olha só. No país, o concretismo ele foi fundamental, ele foi fundado pelo autor Décio Pignatari e Haroldo de Campos e Augusto de Campos. Haroldo de Campos e Augusto de Campos são irmãos, tá? Esse grupo fora chamado de Noigandres. Não esqueça, Noigandres. É um grupo de concretistas, tá? O Manifesto da Poesia Concreta foi publicado aí a partir de 1956. Foi um grande questionamento da poesia tradicional, aquela unidade rítmico-formal, né? Rimas, número de sílabas, né? Então, eles começaram a questionar esse tipo de poema muito corretinho, muito preciso e introduziram a poesia concreta aí. Ela é usada a partir aí da poesia visual, do espaço, das figuras. O movimento propunha uma nova linguagem literária. No entanto, ele não restringiu somente. Aqui eu cometi um erro na escrita, somente ao campo literário, apresentando também manifestações da música e nas artes plásticas. Então, além de ser chamado de movimento concretista e ser usado na poesia visual, concreta, né? Esse movimento também foi usado na música e nas artes plásticas aí, tá? E aí vamos ver as características aqui da poesia concreta, também chamada de poesia objeto, tá, gente? Olha, o uso da linguagem verbal e não verbal, lembrando, essa matéria do 9º ano, linguagem verbal é a escrita, linguagem não verbal é a linguagem visual. Eles misturam a escrita com o desenho, com o visual. Experimentalismo poético não deixa de ser um experimento, né? Você começar a poetizar dentro de desenhos geométricos. Poesia visual, como já havia falado. Então, olha, o que nós temos nessa poesia? Efeitos gráficos, desenhos sonoros, os sons, semânticos, escrita. Então, há uma mistura dos gráficos, sonoros e semânticos. Interpretação, som, desenho. Aspectos geométricos, nós já falamos. A supressão de verso e estrofe. Supressão é retirada daquele verso tradicional, um embaixo do outro, né, e de separação por estrofes. Desaparecimento do eu lírico significa o quê? O eu lírico é o eu poético, ali usado na poesia, tá? A preocupação em criar uma persona já não existe mais na poesia concretista. Eliminação da poesia intimista, que fala do íntimo, né? E o racionalismo, é tudo muito racional, ok? Muito real. A poesia concreta também foi chamada de poesia objeto e esteve voltada para a exploração de aspectos gráficos, onde a proposta era preencher o espaço em branco oferecido pelo papel. Então, eu tenho aqui esse papel, isso aqui não é uma poesia, mas eu bem que poderia trabalhar formas geométricas
escrevendo tudo isso aqui para você, tá? Para vocês. E aqui eu tenho os principais autores aí da poesia concreta. Augusto de Campos, já tínhamos falado deles no início, né? Haroldo de Campos, Décio Pignatari, Ferreira Goulart. Tá? Eu vou criar uma poesia concreta agora aqui para vocês. Olha só. Desenhei aqui o infinito. E aqui eu vou usar uma passagem bíblica. Tudo posso naquele. Quer dizer, eu não estou criando nada, já estou usando aí uma passagem bíblica, né? Naquele que me fortalece. Aí eu posso repetir. Tudo posso naquele olha aí que me fortalece. Aí eu termino falando de Jesus. Olha aí, eu peguei o infinito, desenho do infinito, e criei aí um trabalho concreto, concretista, né? Não é exatamente uma poesia, eu peguei uma passagem bíblica e coloquei dentro desse infinito. Isso é texto concreto, poesia concreta. Não está em forma de poesia, mas eu usei aí palavras concretas. E isso era visto naquele tempo como uma poesia concretista, tá, gente? Então, poesia concretista também chamada aí de poesia objeto, ok? E eu vou encerrar mostrando para vocês aí, olha aqui, vamos baixar um pouquinho, olha lá, poesia concretista, né? Usando desenhos, seja o que for, que 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 seja o que for. Arnaldo Antunes aí, né? Olha lá, verde, 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 erva. Né? Particularmente eu não gosto muito desse tipo de poesia, não. Aí também em forma de desenhos, né? E aí, ó, beba Coca-Cola, babe coca, beba coca, babe coca, caco, caco, cola, cloaca. Olha aí, Pignatari. Esses são exemplos, né, de poesias concretistas juntamente com o meu. Particularmente eu gostei mais do meu. Que Deus abençoe a todos. Até!